Boa noite a todos. A paz e alegria, né? Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje, né? Agradecer pelo convite. E assim, né? Confesso que para mim não é que eu tenho essa coisa de fazer pregação, tudo. Então hoje eu vim aqui mais para partilhar com vocês, né, sobre a evangelização, né, sobre de não escandalizar, né, e como eu tenho vivenciado, né, esse não escandalizar com a minha vida, né. Então, para que nós pudéssemos dar início, eu gostaria mesmo que nós pudéssemos assim, né, meditar em Marcos 16:15. Um pequeno versículo. E que assim, né, todos nós, né, fomos cada um de nós que vivemos essas experiências com o Senhor, fomos convidados. O Senhor nos fala assim: ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. E esse é um convite que o Senhor faz para cada um de nós. Cada um de nós que tivemos a oportunidade de conhecer esse amor de Deus, né? Que tivemos a oportunidade de viver essa experiência com o Senhor. Quando nós tivemos essa oportunidade de se encontrar com o Senhor, Ele nos tirou do buraco, da fossa, da escravidão onde nós estávamos, para fazer um milagre na nossa vida, para transformar a nossa vida, mas também para que, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do sofrimento que nós vivemos, para que também nós pudéssemos ser luz para os outros irmãos que se encontram na escuridão, né? Então, você que está aqui hoje, você que já teve esse encontro com o Senhor, sinta-se, né, como um discípulo do Senhor, como um discípulo. Hoje o Senhor ele te chama como missionário, como um discípulo, né? E assim, todos nós que recebemos esse amor de Deus somos chamados, convidados a evangelizar. E assim, Deus ele nos dá um estado de graça, né? Não tem como nós não testemunhar o amor de Deus. É uma coisa que já é selada em cada um de nós. O amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, Ele nos capacita a evangelizar, a falar o amor de Deus. Até mesmo porque assim, de repente, falo por mim, né? Eu que antes de conhecer esse amor de Deus, eu era um nóia, eu era um pingaiada, sabe? E assim, ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava que um dia eu poderia mudar. Ninguém acreditava que um dia eu poderia ser uma nova pessoa, né? Todos que olhavam, às vezes ia para casa de recuperação, passavam uns 3, 4 meses, voltava, aí ia para casa, tudo. Eu pensava, foi de novo, daqui a pouco ele já está bebendo de novo. E quando eu voltei, assim, o pessoal imaginava a mesma coisa. Porém, eu falo aqui por mim, né, que o Senhor, Ele, quando eu estava na minha caminhada, no início, quando eu comecei a caminhar firme com o Senhor, e Ele fez uma promessa para mim. Eu não consigo dizer para você exatamente o trecho bíblico, porque na época eu anotei, eu não lembro onde ficou, mas eu me lembro bem claro o que o Senhor falou para mim. Ele falou assim, que era para eu não ter medo da espada desembainhada, que o combate iria ser violento, que muitos dos guerreiros de Cedro iriam desistir, só que porém depois de um ano contado eu iria ver a glória de Deus na minha vida, né? Então assim, Ele pediu para eu ficar mais um ano dentro da casa de acolhida na época, né? Coisa que eu não queria, mas assim, era o Senhor que falava e Ele me falava, né? Depois de um ano contado, que a glória de Deus iria se manifestar na minha vida. E ali eu me apeguei com aquela palavra, eu fiquei o tempo necessário na casa de acolhida. E assim, por que eu tô falando isso para vocês? Porque no caso eu que era o nóia, eu que era o pingaiada, que assim, que todo mundo no bairro onde eu morava, todo mundo já sabia que eu era um pingaiada, que eu era um nóia. Assim, bem dizendo assim,
Pensa naquele nóia mais difícil, não, assim, que você vê onde você mora, tudo, aquele lixo. Então, eu era aquele lixo. E assim, e aí o Senhor, ele me prometeu que depois do ano contado eu iria ver a glória de Deus na minha vida. E aí, por fim, eu fui para minha casa num tempo onde que minha mãe ficou doente. E assim, né? Meu diretor espiritual me direcionou para ir para casa tomar conta da minha família, depois desse um ano. E aí eu fui para casa, eu que era o nóia, eu que era o pingaiada. Dentro da minha casa eu passei a ser o provedor, porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a pagar as contas de dentro de casa, sabe? Assumi a minha casa, eu que era o nóia, eu que era o pingaiada. Então assim, já de início eu já comecei evangelizando a minha família, porque muitas das vezes a gente evangeliza a nossa família também com o nosso jeito de ser, com as nossas atitudes, né? De repente eu que bebia, eu quero nóia, então eu parei de beber, parei de usar droga, tô trabalhando, tô ajudando em casa. Então aquilo ali era a glória de Deus ali sendo manifestada na minha vida. E com isso, através do meu testemunho, eu tava evangelizando a minha família. E sem contar também que no bairro onde eu morava, todos que me conheciam sabiam que as mães das pessoas que usavam droga, os meus vizinhos, todos eles vinham me procurar e falaram assim: pô, Carlinhos, não tem como você levar o meu filho lá na casa de acolhida, sabe? Você mudou, você tá bem. Então as pessoas viam a glória de Deus na minha vida. E assim, elas viam a glória de Deus na minha vida, e sem eu perceber eu tava evangelizando. Porque assim, quando você recebe o amor de Deus, quando você vive uma experiência com o Senhor, e que a sua vida é mudada e a sua vida é transformada, você evangeliza sem falar nada. Lá no bairro onde você mora, entendeu? As pessoas vão olhar para você e vão dizer: poxa, a vida dele mudou, olha como que ele tá. E ali, sem falar nada, nós já estamos evangelizando. As pessoas olham para nós e conseguem enxergar Deus. E aí, é assim, né? Quando nós somos referências do amor de Deus, quando nós somos referências do amor de Deus, então se Deus, ele nos tira do fundo do poço lá, e como eu falava, sem perceber, a gente já evangeliza. Porém, não é só isso que Deus quer também. Deus quer que a gente vai anunciar, que a gente vai falar, que a gente proclame para todos, né? Porém, tem um pequeno detalhe. Deus, ele dá um estado de graça para nós. Um estado de graça no sentido assim: eu vivi a experiência com o Senhor, eu fui resgatado. Então, Deus, ele me dá um estado de graça no sentido de eu ser um missionário, de eu ser um anunciador da palavra de Deus. Então assim, é Deus que dá esse estado de graça. Então, o Carlinhos vai ser a boca de Deus. O Carlinhos vai ser... Quem olhar para o Carlinhos vai olhar, como se fosse, vai olhar e vai olhar para Jesus. As minhas atitudes, os meus gestos tem que ser de uma pessoa de Deus, porque as pessoas que viram a mudança em mim, elas vão me enxergar, não vai me enxergar como Carlinhos, como nóia, como pingaiada, mas assim, o meu gesto, o meu falar, as minhas atitudes precisam ser atitudes em Deus, porque tudo que eu falar é como se fosse ali Deus que está falando. Porque assim, na realidade é difícil da gente entender, né? Mas se a gente desce na profundidade, Deus, ele dá esse estado de graça para cada um de nós. Então assim, Deus, ele dá esse estado de graça para quê? Para que a minha boca seja a boca de Deus para as pessoas, para que os meus gestos sejam os gestos de Deus para a pessoa. Igual assim, Deus, ele não consegue descer aqui e vir aqui e tocar aqui no Luciano fisicamente, no Kaique fisicamente. Só que o que acontece? Ele usa ele usa o meu corpo, ele usa as minhas atitudes e os meus gestos. Então assim, se eu faço alguma coisa que não é legal, então a pessoa vai olhar e vai falar assim: poxa, né? O cara tava indo pra igreja, né? Até ontem aí tava com o crucifixo no peito, tava andando de Bíblia, olha lá, ó, falando palavrão. Olha como que ele tá aí, olha lá.
Olha lá, tá lá, ó. Tá no boteco tomando cerveja com os caras. Então assim, as minhas atitudes, não que eu tô discriminando uma pessoa que toma cerveja no bar, não é isso. Mas assim, quando Deus me chama a ser um evangelizador, quando Deus derrama esse amor de Deus para que eu possa anunciar para as outras pessoas, isso já não me pertence mais. Não me pertence mais. Sabe? Se eu saio e eu vou fazer coisa errada, eu tô andando aqui na rua aqui, aí passa uma moça, aí eu pego e fico olhando pra moça, aí o professor lá, olha o missionário. Então, por que eu falo isso? Porque assim, nós precisamos anunciar com os nossos gestos, com as nossas atitudes. E assim, não é anunciar. Falar de Deus, irmãos, falar de Deus não precisa de muitas coisas. Igual assim, não precisa ser um grande pregador, não precisa ser sabe? Não precisa de muitas coisas. Falar de Deus, não precisa ter muito estudo, não precisa ser um cara, um filósofo, não. Falar de Deus a gente fala com a nossa vida. Com a nossa vida a gente fala de Deus. Com a minha vida eu vou falar de Deus. Com a minha vida as pessoas vão enxergar Deus. No bairro onde eu moro, sabe? E assim, com a minha vida, com o meu jeito de ser, se eu sou uma pessoa que estou ali em Deus, que estou praticando, uma pessoa de oração, que vigia, uma pessoa prudente, porque assim, na nossa caminhada com Deus, nós precisamos ser prudentes, sabe? Tem lugar, tem situação que a gente não precisa estar, ser vigilante. Então assim, anunciar Jesus, a gente anuncia com a nossa vida, e assim, Deus ele nos chama, nos convida, tudo, né? E aí, eu queria partilhar um pouco com vocês assim, né? Porque, igual como eu falei, quando Deus ele nos tira do fundo do poço, tudo, né? Automaticamente, ali nós já somos discípulos. Só que assim, Deus, ele sempre pede mais. Assim, irmãos, eu vou falar uma coisa. Deus, ele não foi lá, te tirou do buraco, sabe? Ele não foi lá, fez um milagre na tua vida para que você possa vir todo dia todo domingo na missa e ficar esquentando o banco. Deus ele não te chamou para isso. Deus ele fez um milagre na tua vida para que você possa também, através do milagre que ele fez na tua vida, que você possa refletir para outras pessoas. E aí eu me lembro um tempo que eu já tinha caminhado um bom tempo na missão. E assim, de verdade, tinha feito experiência missionária, tinha ficado aqui em São Paulo, tinha ido para Belém do Pará, tudo, né? Então, aí quando eu voltei de Belém, eu tava, sabe quando você tá sossegado, irmão, vou ficar no meu canto, quietinho, tudo, né? E eu recebi um convite que era para participar de uma fraternidade chamada Remidos, né? E assim, me convidaram, ó, o padre falou que, aquela conversa, o padre pediu para você vir e tudo, né? Tá precisando. Aí eu falei assim, poxa, né, meu? Não dá, né? Já tava com uns 28, 29. A fraternidade, o pessoal tudo 15, 17, 18 anos. Eu não me via dentro dessa fraternidade. Sabe quando você não se vê? E assim, né? Não, aí eu fui partilhar com o meu diretor espiritual na época, o padre Gilson, né? E eu falei, padre, olha, eu não quero tudo, né? Ele falou uma frase forte pra mim. Ele falou assim, olha, meu filho, você teve a oportunidade de viver o amor de Deus. Você teve essa oportunidade. Agora outras pessoas precisam viver essa experiência com o Senhor. E ali, né, eu entendi como vontade de Deus, né? E ali eu fui para aquela fraternidade. Fui participar daquela fraternidade assim, de verdade. Eu não queria assim. Não é que eu queria muito fã de ir, né? Porém, obediência. Muitas das vezes a gente precisa ser obediente àquilo que Deus nos pede, né? A gente quer evangelizar, a gente quer falar o amor de Deus. Porque eu falo isso, às vezes a gente tem vergonha de falar com o nosso vizinho, sabe? E ali Deus ele tá convidando, tá te cutucando, tá falando, convida para ir no grupo, convida para ir na missa. E a gente fica um pouco meio assim, sabe? Ah, mas eu vou lá, eu vou me sentir mal, tudo isso, aquilo. Irmãos, quando eu caí nessa fraternidade, você pensa, eu já tava com quase 28, 29 anos. O pessoal que tava lá tinha 15, 14. Aí você imagina o furacão. Você imagina como que eu me sentia dentro dessa fraternidade. Mas assim, né?
por amor a Deus, né? Por amor a Deus eu estava ali, e ali eu me fiz um com aquele povo. Eu me fiz um com aquele povo, e eu falo uma coisa para vocês aqui. Eu tô falando assim para vocês porque dentro dessa fraternidade, meus irmãos, eu já tinha vivido várias experiências na missão. Só que esse era o lugar onde eu não queria ir mesmo, sabe? As outras eu fui de ouvir a voz de Deus, mas nesse aí, tudo bem, eu fui. Só que sabe que foi dentro dessa fraternidade que Deus ele realizou o sonho mais profundo do meu coração. Que eu já estava 9 anos na caminhada, e o que eu pedia para Jesus era uma esposa, que eu era solteiro. E dentro dessa fraternidade eu tive a oportunidade. Deus ele deu o presente mais bonito da minha vida, que foi conhecer a minha esposa. Então assim, quem eu queria dizer para vocês que muitas das vezes Deus ele traça os caminhos para nós, a gente não consegue entender, mas Deus ele sabe o que é o melhor. E ali dentro daquela fraternidade, eu dei o meu melhor, eu dei o meu máximo, eu me fiz um com os jovens. Mas você pensa, né? Evangelizar não é como a gente falava aqui, né? A gente tem que evangelizar com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Então assim, de ter responsabilidade também, porque assim, se eu entro dentro de uma fraternidade e ali eu não tenho responsabilidade, o pessoal fala, você vai fazer isso, isso e isso. Aí acontece, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Às vezes tem as pessoas que são confiadas para mim, sabe? Você vai estar com essa pessoa, com essa pessoa. Aí acontece, aí eu não dou atenção. O que acontece? Eu estou escandalizando, porque as pessoas que eram confiadas para mim ali, eu deixei. Muitas das vezes essa pessoa, ela vai morrer porque eu não acompanhei. O meu vizinho, entendeu? Que Deus confiou para mim, de chamar para ir na missa, ele não vai conhecer o amor de Deus porque eu não convidei ele para ir para a missa. Porque assim, meus irmãos, a partir do momento que a gente se torna discípulo, que a gente vive esse amor de Deus, é igual eu falava na última formação com o padre no Raiz, entendeu? Você passou, você viu a situação do irmão e você não fez nada. Quando você viu, quando você percebeu a necessidade do irmão, você se torna responsável daquele irmão. Você se torna responsável. Eu passei, eu vi o meu vizinho brigando com meu vizinho brigando com a esposa. E aí eu passei, não fiz nada, não falei do amor de Deus para ele, não me preocupei com nada. Então assim, ali naquele momento, eu deixei passar, eu não evangelizei. E aí também, Deus ele vai pedir conta daquele irmão. Porque Deus, ele se eu estou no mundo, se nós estamos no mundo, e a gente passa por uma situação dessa e a gente vê, normal. Mas a partir do momento que eu tenho o amor de Deus no meu coração, que o amor de Deus foi derramado no meu coração, quando eu passo, eu vejo meu irmão passando necessidade e eu não ajudo, eu me fecho. Então é da gente se pensar, né? Então assim, Deus ele pede para que também nós possamos ser obedientes, né? Porém assim, né? Existe uma objeção quando se diz evangelizar. E evangelizar precisa ser evangelizar sem escandalizar. Sem escandalizar. Você pensa, né? Hoje, nesse momento agora, eu participo dos grupos que faz o encontro dentro da casa de acolhida. Aí você pensa, né? Lá a nossa luta é o quê? É droga, é bebida, né, sabe? É cigarro. Aí eu vou lá no sítio, sabe? Falo pros irmãos, tudo, né? Agora você pensa, você já imaginou? Porque assim, né, meus irmãos? Eu falo assim, né? Fumar um cigarro, tomar uma cerveja. O pessoal fala que não é pecado. Tudo bem, não é pecado, beleza. Mas eu que quero seguir Jesus, eu que quero anunciar, eu que quero falar o amor de Deus, eu que quero salvar as vidas. Você já imaginou eu chegando aqui, parando o carro ali, jogando meu cigarrão, aí vindo aqui falar com vocês? Vai evangelizar quem desse jeito? Você, mano. Aí eu pego o microfone aqui pra falar, o cara que estiver sentado ali do outro lado ali, de repente a mulher é uma luta pra trazer o cara no grupo de oração, né? Aí o cara tá sentado, aí o marido vai cutucar a esposa. Pensa, mano, esse cara eu vi ele fumando lá fora, hein? Aí eu tô evangelizando quem?
Você pensa, imagina os irmãos lá, casa de acolhida, tudo. Aí eu vou lá, falo o amor de Deus, dou pregação, falo meu testemunho pros irmãos, aí vou embora pra casa. Aí depois os irmãos me vê lá, fumando um cigarro, tomando uma cervejinha. Eu vou estar escandalizando aquele irmão. Eu vou estar escandalizando, porque eu vou assim, poxa, sabe, meus irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu queria que vocês, assim, me entendessem bem. Você já viu aquela história que fala assim, você pergunta pra pessoa se ela tem religião. Se ela não tem religião, sabe o que ela vai falar pra você? Ela vai falar pra você que ela é católica. Que ela é católica. E aí, eu já ouvi muito isso, sabe? Da pessoa chegando e pensando, pô, mas você é católico mesmo? A pessoa me confundiu com uma pessoa evangélica. Por quê? Porque eu tô com a Bíblia, porque eu tô orando, porque... Sabe? E assim, e não é assim. Porque muitas pessoas acham que o católico ele pode fazer tudo. E não é assim, o católico não pode fazer tudo. O católico ele não pode ficar enchendo a cara no boteco. O católico não pode ficar usando droga, assim, nada contra a pessoa de festa, assim, mas não é assim. Não é assim. O católico ele tem que ver a doutrina da igreja. A doutrina da igreja fala as coisas certinho, sabe? Namoro santo, sabe? Você pensa, você já imaginou? Assim, pensa, você já imaginou eu querendo falar o amor de Deus, mas assim, eu tô dando alguns exemplos aqui pra nós aqui. Eu queria falar o amor de Deus, mas aí eu namoro, aí assim, eu durmo todo dia na casa da minha namorada, tudo, né? Aí vou lá pro grupo de louvor, vou lá pro onde for, aí vou lá na frente, rezo, oro em línguas, pego o microfone, mas eu tô lá, sabe? Na sexualidade desregrada, tudo. Então assim, às vezes assim, a gente pode achar que não é nada, porém é um escândalo. É um escândalo para quem está chegando dentro da igreja, para quem não conhece. De repente uma pessoa que já é de caminhada, que tem uma formação, que tem uma maturidade, a pessoa vai ver, vai entregar na misericórdia de Deus e amém. Mas se você pensa, eu convido um jovem para vir aqui, o jovem nunca participou da igreja, nunca participou de nada, aí ele vem, sabe, tá com sede de Deus, tá com sede do amor de Deus, aí ele senta aqui, tudo, vê eu falando, tudo isso, aí de repente ele depara comigo fazendo alguma coisa errada, sabe? De repente ele depara comigo, um exemplo, de repente um pregador mulherengo, de repente assim, o cara fica com uma hoje, a outra amanhã, sabe? Fica com a menininha aqui, outra ali, mas tá ali, no grupo de jovens, às vezes o cara até coordena um grupo de jovem, mas é o Dom Juan do grupo de jovem. O Dom Juan do grupo de jovem. Aí assim, o jovem que está chegando do mundo, vai ficar na igreja? Não vai ficar na igreja, porque aquilo que ele foi buscar dentro da igreja, ele tem lá fora. Ele vai falar, pô, é a mesma coisa. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, graças a Deus ele foi bem misericordioso comigo, sabe? Porque uma vez, quando eu saí da missão, a gente sai com sede, quer buscar formação, quer buscar isso, aquilo, outro. E aí eu fui participar de eu vi lá, ia ter um negócio na igreja, lá não quero falar mal, eu tô falando um exemplo, né? Ia ter um baile lá na igreja, lá perto de onde eu morava. Eu pensei, pô, legal, da igreja, tudo isso, aquilo, beleza. Aí paguei até 10 euros, naquela época pra arrancar 10 reais de mim era difícil. Paguei os 10 contos, fui lá, tudo, baile da igreja, né? Beleza. Tô lá dentro do baile, aí daqui a pouco começa as músicas do mundo. Eu pensei, vixe, mano. Sabe? Aí daqui a pouco, os caras de onde eu morava, da quebrada onde eu morava, tudo encostando. Eu pensei, eu vou cair aqui. Eu tive que sair correndo. Então, mas assim, eu tô falando isso pra vocês, só que veja bem, Deus, ele fala bem claro. Ele fala, porque assim, às vezes a gente faz, apronta, tudo, a gente tá dentro da igreja, vai fazendo, de repente eu não tenho conhecimento, eu não tive formação, de repente eu caminho ali, de repente eu escandalizo, porém, nunca ninguém chegou em mim e explicou certo. O correto, meu filho, não é assim. Mas hoje, nós estamos falando aqui de uma coisa que é real.
E se você para e desce na profundidade, você vai perceber o que eu estou falando. A gente precisa evangelizar com a nossa vida. Se eu busco a santidade, se eu busco fazer as coisas certas, sabe? Aquele irmão que eu chamei para ir para a igreja, ele vai falar, pô, é aqui que eu vou ficar. É aqui que é o lugar certo. Porém, se eu não busco a santidade, eu posso até convidar o irmão para a igreja, mas ele não vai ficar. Porque ele vai chegar e ele não vai ver santidade. A mesma coisa dentro da minha família, dentro da minha casa, sabe? Não adianta eu só falar de Deus na igreja. Eu tenho que falar de Deus em casa. As minhas atitudes boas têm que ser em casa. Primeiro com os meus dentro de casa. Porque se eu não tenho, de repente eu estou na luta, estou querendo levar minha mãe, estou querendo levar meus irmãos, estou querendo levar todo mundo, mas eu não levo ninguém, por quê? Porque eu não estou vivendo a santidade. E Deus ele nos convida a viver a santidade. E assim, e aí eu queria meditar com vocês em Mateus 17, porque assim, a gente acha que é normal, que não tem nada a ver tudo, né? Só que lá em Mateus 17 vai falar bem claro. Vai falar, o Senhor ele fala bem claro com cada um de nós. Quer ver? Ó? Em Mateus 17 vai falar, ó, Mateus 18. Em Mateus 18 vai falar. Em Mateus 18:5 vai falar: e aquele que receber uma criança como está, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurassem o pescoço Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E assim, e a palavra de Deus, ela fala claro aqui. Muitas das vezes a gente não tem noção do que Deus fala. Mas ai daquele que escandalizar um desses meus pequeninos. Ai daqueles que escandalizar um desses meus pequeninos. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Muitas pessoas deixam de viver o amor de Deus, vão embora por causa do mau testemunho. Por causa do mau testemunho. E assim, e o Senhor, Ele vai pedir conta de cada um. Ele vai pedir conta de cada um. Então, eu queria mesmo que nós, né, pudéssemos refletir sobre tudo que foi falado aqui nesse dia de hoje, porque o Senhor, Ele pede a cada um de nós que busquemos a santidade. Ele pede a cada um de nós que evangelizamos com os nossos gestos, com as nossas atitudes. E aqui na palavra o Senhor fala, né? Ai daqueles que escandalizar um desses meus pequeninos. E qual que é um desses meus pequeninos, irmãos? É aquele irmão que está necessitando do amor de Deus. Tem irmão que você chega e você traz para vir para a igreja, sabe, irmão, ele está tão quebrantado que você traz ele vem, ele está ali com o coração aberto, tudo, e uma atitude errada que ele vê em mim, o irmão se afasta da igreja e nunca mais vai querer participar da igreja. Então que nós possamos mesmo refletir, né? O que eu estou fazendo com o amor que Deus me deu? O que eu estou fazendo com o amor que Deus me deu? Eu tô refletindo o amor de Deus com as minhas atitudes, com os meus gestos e com as minhas ações? Eu estou refletindo esse amor de Deus? O que eu estou fazendo com o amor que Deus me deu?